Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A resposta de Jesus aos judeus vem daquela cura do paralítico diante da piscina de 5 pórticos, ao qual Jesus mandou carregar a própria cama. Os judeus se incomodaram porque se tratava de um dia de sábado e disseram ao paralítico: não é lícito carregar a tua cama porque hoje é sábado. Perguntaram quem tinha feito a cura, porque o paralítico disse: quem me curou mandou eu carregar a minha cama. E ele respondeu então que era Jesus. Então se estabelece uma questão sobre a autoridade de Jesus para fazer aquela cura no dia de sábado. A resposta de Jesus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E aqui começa uma longa explanação, exaustiva, não é nem possível falar sobre cada uma das frases que Jesus pronuncia aqui, e que mostra a identificação, a unidade, a concordância entre Jesus, ele falando dele mesmo, e o Pai. Eles estão incomodados, e diz o texto que eles ainda mais decidiram matar Jesus, porque além de violar o sábado, ele chamava Deus o seu Pai. De tudo que Jesus diz aqui, muitas vezes ele afirma que ele não faz nada por ele mesmo, que o que o Pai faz ele também faz, mas tem uma coisa que ele diz que o Pai não faz, mas que concedeu a ele fazer: julgar. 3 vezes aparece essa expressão. De fato, o Pai não julga ninguém.
mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Mais adiante, além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. E por fim, eu julgo conforme o que escuto. Meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele faz questão de dizer que não é por ele mesmo, mas que foi-lhe concedida esta missão de julgar, não segundo a sua própria vontade, mas segundo o Pai. Ele é o enviado do Pai e ele diz que ele é o juiz. Esta é uma afirmação importante que mostra, por um lado, o quanto Jesus se identifica com o Pai nas suas ações, porque fazem tudo juntos, mas ao mesmo tempo também diz aquilo que o Filho faz, porque recebeu essa concessão do Pai. Uma outra coisa que chama a atenção é que por 2 vezes Jesus, depois de falar muito sobre a vida, sobre receber do Pai, também de conceder a vida, assim como o Pai concede a vida, 2 vezes ele fala que vai chegar um momento em que os mortos ouvirão a sua voz. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mais adiante, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. A missão de Jesus como juiz consiste em julgar sobre quem praticou o bem, sobre quem praticou o mal, segundo a vontade do Pai. E o resultado disso é o julgamento para a vida ou para a condenação. Então, com isso, Jesus vai se estabelecendo e se apresentando na sua missão de Filho do Homem, de Filho de Deus, que realiza as obras de Deus e que, em nome de Deus, julga segundo a vontade de Deus, para a vida ou para a condenação. E por isso, ele diz, ele deve ser honrado tanto quanto o Pai é honrado. A ele, portanto, cabe a mesma honra que é dada ao Pai. Rezemos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.